Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por sua companhia. Mais uma semana que a gente encerra de estudos da lição da Escola Sabatina. E eu queria aproveitar para poder te incentivar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E ao mesmo tempo convide os seus amigos para fazerem a mesma coisa. Até para podermos aumentar cada vez mais a rede de pessoas que estuda conosco um pedacinho das Escrituras a cada manhã, que é edificado através delas. Por falar nisso, hoje, sexta-feira, dia 10 de abril, faremos um estudo adicional do nosso tema principal dessa semana, que foi Origem e Natureza da Bíblia. O nosso guia de estudos hoje começa com uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, por mais essencial que a Bíblia seja para a nossa fé, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós, se não fosse pela influência do Espírito Santo em nosso coração e mente, quando a lemos e estudamos. Esse texto, na verdade, está mencionando para a gente que o Espírito Santo, ele foi o agente mais importante em toda a composição da Bíblia. Ele participou de todo o processo. Lembra do que a gente trabalhou, a imagem que a gente trabalhou essa semana? O muro do pecado que se levantou, separando o homem de Deus, Isaías 59, verso 2, e que o Senhor Deus, para poder fazer com que o ser humano tivesse a possibilidade de ter o conhecimento a respeito de Deus e do plano da salvação, aquilo que é básico para nós, ele foi jogando por cima do muro. Foi a revelação que foi dada através dos santos profetas. Em alguns momentos ele tentou se aproximar da humanidade como ele é, mas a humanidade recuou diante disso. Vimos isso também lá em Gênesis no capítulo 19, quando Deus disse para Moisés, prepara o povo durante 3 dias, porque no quarto dia eu vou aparecer para poder conversar com eles. E Deus desce sobre a nuvem, quando o seu pé toca sobre a montanha toda tremia, fumegava, uma nuvem densa e escura estava sobre ela, trovões, relâmpagos, foi algo realmente assustador. E o povo disse para Moisés, nós não queremos falar com Deus assim, vai você lá falar com ele, depois traz para a gente o recado. E por mais que Moisés tenha insistido, Deus disse, não Moisés, tudo bem, vamos manter assim, vem você aqui, a gente conversa e depois você desce para poder falar com o povo de Deus. Abrindo um parênteses, Moisés passa 40 dias na presença de Deus, recebendo revelações incríveis de Deus, tendo a possibilidade de compreender o propósito dele para Israel como nação, e ao mesmo tempo revelações são tão relevantes não apenas para Israel como nação, mas para nós ainda hoje. Livros como Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vieram de experiências como essas de Moisés com o Senhor. O Senhor Deus não apenas se revelou a Moisés, bem como aos outros 39, cerca de 40 autores no total foram responsáveis pela composição da Bíblia. Os 66 livros que nela estão contidos, a gente pode saber que o Espírito Santo esteve presente no momento da revelação da vontade de Deus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 19 a 21, nós vimos isso durante essa semana. Ele estava lá revelando o caminho, o propósito, mas não apenas isso. Quando os autores foram desafiados a escrever, vimos também que foi por ordem do Senhor que isso aconteceu. Quando eles escreveram, eles tiveram a possibilidade de poder fazer com que esses livros permanecessem intactos, que essa mensagem permanecesse intacta. O Espírito Santo, respeitando o estilo de cada um deles, permitiu que eles colocassem em suas próprias palavras a vontade de Deus. Mas assim como ele esteve presente no processo de revelação, ele esteve presente também no processo de inspiração para que eles escrevessem. Não apenas isso, ele também está presente com cada um de nós no decorrer de toda a história. E deixa eu dizer a você que tão importante quanto o processo de revelação e de inspiração foi também o processo de fazer com que a Bíblia permanecesse intacta para nós durante tantos séculos. A gente pode ter a plena certeza de que a mensagem que o Moisés recebeu da parte de Deus é a mesma que a gente tem a possibilidade de poder abrir hoje os escritos sagrados e ler. As mesmas verdades que Moisés recebeu e inspirado por Deus escreveu, a gente pode ler hoje, porque o Espírito Santo no decorrer da história esteve mantendo intacta essa mensagem. Nós vamos estudar sobre isso no decorrer do trimestre ainda, evidências de que o Espírito Santo de Deus manteve intacto o texto bíblico, mas não apenas isso. Agora, depois de tantos séculos, veja, desde que Moisés escreveu há 1500 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, 2000 depois, cerca de 3.500 anos atrás ele escreveu. Na hora em que eu pego a palavra de Deus
e eu peço que o Senhor Deus me ajude a compreendê-la, eu busco a presença manifesta de Deus, é o mesmo Espírito Santo que esteve lá falando com Moisés, que esteve lá ajudando Moisés a escrever, é o mesmo Espírito Santo que vem e me ajuda a compreender a mesma mensagem. Por isso a mensagem, ela permanece clara no decorrer de todos os séculos. Todas as vezes que pela fé alguém vai buscar a Deus, ele acaba recebendo a iluminação através do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o texto do nosso guia de estudo está dizendo, que o Espírito Santo ele trabalha revelando, inspirando, mas iluminando. Iluminando a quem? A quem vai até a Escritura Sagrada. Portanto, no momento em que você tem esse livro nas mãos e você começa a ler as suas palavras, você ouve as suas palavras, porque lá no livro do Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa Escritura, que compreende as coisas que nela foram escritas. Como é que a gente pode compreender? É através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem dá pra gente a capacidade de poder compreender. E às vezes um texto que em outro momento não falou o nosso coração, naquele momento exato você vai até Ele e Ele fala contigo. Como é que isso acontece? É o Espírito Santo iluminando todo o processo, nos ajudando a conhecer a palavra de Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do Grande Conflito, na página 9, que vai descrever essa experiência do Espírito Santo com as Escrituras Sagradas. Me permita ler esse parágrafo, por favor. O texto diz assim: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contraditório ao da palavra. Ou seja, como a garantia que a gente pode ter de que a gente não vai ser enganado por falsas interpretações da Bíblia, é que a gente vai estar buscando o mesmo Espírito Santo. E se o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, nunca ele vai nos levar para algo que seja contrário à palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito que esteve com Moisés, que esteve com o Josué, que esteve com Samuel, que esteve com o Natan, com Gade, com Jeremias, enfim, com Esdras, com Neemias, ao escreverem seus livros, ele também está com você, está comigo, nos iluminando a poder compreender. Então hoje eu queria terminar esse momento de estudo da nossa segunda lição desse trimestre, pedindo que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco e nos ajude a podermos compreender aquilo que foi revelado por Ele mesmo, inspirado por Ele mesmo, que hoje Ele nos ilumine a podermos entender. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor esteve com profetas no passado, revelando a cada um deles aquilo que é o caminho para a salvação da humanidade. Obrigado que o Senhor os inspirou a poder escrever. Mas obrigado porque o Senhor está conosco e nos ilumina a podermos compreender a Tua vontade. Obrigado por isso, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que nos ajude a valorizar a Tua presença em nosso meio através do Espírito Santo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você foi abençoado por esse estudo, não se esqueça, deixe aí o seu comentário, deixe o like no vídeo e nos ajude a podermos continuar estudando juntos a lição. Afinal de contas, você já sabe. Eu estudo a lição. E você?